varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Palavra do Senhor, nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. No Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos. Leitura do livro do profeta Daniel, o triunfo do reino de Deus. Hoje continuaremos a leitura do livro do profeta Daniel, já na sua terceira parte, apêndices, no seu capítulo 14, no seu capítulo 14, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, nos seus 42 versículos, justamente. Vamos para a leitura de hoje, no segundo assunto, Segundo assunto, da terceira parte de apêndice. O primeiro assunto foi do capítulo anterior, no capítulo 13, a fiel Susana. E hoje o segundo assunto é Bel e o dragão, no capítulo 14, continuando a leitura da leitura do livro do profeta Daniel. Então vamos para a leitura. Capítulo 14 e seus 42 versículos. Então, leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 14, Bel e o dragão, que é o segundo assunto, Primeiro tópico: os ídolos não têm vida. Quando o rei Astíagues, o nome Astíagues, rei Astíagues, que é Astiages. Quando o rei Astíagues foi colocado no sepulcro da família, Ciro, o persa, lhe sucedeu no trono. Daniel era companheiro do rei e o mais íntimo de seus amigos. Os babilônios tinham um ídolo chamado Bel. Com ele gastavam todos os dias 12 sacas da melhor farinha de trigo, 40 ovelhas e 6 barricas de vinho. O rei adorava esse ídolo e todos os dias lhe prestava culto. Daniel, ao contrário, só adorava o seu próprio Deus. Um dia o rei lhe perguntou: por que você não presta culto a Bel? Daniel respondeu: porque eu não adoro imagens fabricadas pelo homem, mas só ao Deus vivo que criou o céu e a terra, e é Senhor de todo ser vivo. O rei disse: e você acha que Bel não é um Deus vivo? Não vê quanta coisa ele come e bebe todos os dias? Daniel sorriu e disse: não se deixe enganar. Não se deixe enganar, majestade. Por dentro Bel é de barro e por fora é de bronze. Ele jamais comeu ou bebeu coisa alguma. Furioso, o rei mandou chamar os sacerdotes de Bel e lhes disse: se vocês não me disserem quem come toda essa comida, eu mato vocês. Se me provarem que é Bel quem come tudo isso, então Daniel morrerá, por ter dito uma blasfêmia contra o Deus Bel. Daniel disse ao rei: faremos o que Vossa Majestade diz. Eram 70 os sacerdotes de Bel, sem contar as mulheres e crianças, 70. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes
de Bel disseram ao rei: Nós nos retiramos para fora do templo e Vossa Majestade deposita aí a comida e o vinho e depois fecha a porta do templo, lacrando-a com o carimbo do seu anel. No dia seguinte, se ao voltar ao templo Vossa Majestade não encontrar tudo devorado por Bel, estaremos prontos para morrer. Do contrário, Daniel é quem morrerá, por nos ter caluniado. Eles estavam muito seguros, porque tinham feito uma entrada secreta por baixo da mesa, por onde eles entravam para comer os alimentos. Depois que eles saíram, o rei colocou os alimentos para o deus Bel. Daniel mandou seus empregados trazerem cinza e esparramá-la por todo o templo à vista apenas do rei. Saíram, fecharam a porta, puseram o lacre com o carimbo do anel do rei e foram embora. À noite, como de costume, foram os sacerdotes com suas mulheres e crianças para comer e beber tudo. No outro dia, o rei e Daniel madrugaram à porta do templo. O rei perguntou a Daniel: O lacre está intacto? Daniel respondeu: Está perfeito, majestade. Logo que abriram as portas, o rei olhou para a mesa e exclamou: Tu és grande, Bel, contigo não existe tapeação nenhuma. Daniel apenas sorriu e gritou para que o rei não entrasse. Disse-lhe: Olhe para o chão e procure descobrir de quem são essas pegadas. O rei disse: Estou vendo pegadas de homens, mulheres e crianças. Irado, o rei mandou trazer presos os sacerdotes com as mulheres e crianças, e eles tiveram que mostrar-lhe a passagem secreta por onde entravam para comer o que estava à mesa. Depois o rei mandou matá-los e entregou o ídolo a Daniel, que o destruiu junto com o seu templo. Segundo tópico do capítulo 14 do livro do profeta Daniel: os ídolos morrem. Havia um dragão enorme adorado pelos babilônios. O rei disse a Daniel: Você não vai me dizer que ele é de bronze? Está vivo, come e bebe. Você não pode negar que é um Deus vivo. Então, adore-o também. Daniel respondeu: Só adoro ao Senhor meu Deus, porque Ele é o Deus vivo. Se Vossa Majestade permitir, eu mato esse dragão sem espada e sem porrete. O rei disse: A licença está concedida. Daniel pegou piche, sebo e crinas, cozinhou tudo junto, fez com aquilo uns bolos e jogou na boca do dragão. Ele engoliu aquilo e se arrebentou. Então Daniel disse: Vejam o que vocês adoravam. Quando os babilônios ouviram falar disso, ficaram muito indignados e revoltados contra o rei e diziam: O rei virou judeu, quebrou Bel, matou o dragão e assassinou os sacerdotes. E foram dizer ao rei: Entregue-nos Daniel, senão nós matamos Vossa Majestade com toda a sua família. O rei sentiu que a pressão era muita
e, forçado, entregou-lhes Daniel. Eles jogaram Daniel na cova dos leões, onde ficou 6 dias. Nessa cova havia 7 leões, e todos os dias jogavam para eles 2 condenados e 2 ovelhas. Nessa ocasião não lhes deram nada para que devorassem Daniel. Na Judéia vivia o profeta Abacuque. Ele fez um cozido, partiu uns pães numa gamela e ia saindo para a roça a fim de levar essa comida para os trabalhadores. O anjo do Senhor disse a Abacuque: esse almoço que você tem aí, leve para Daniel, lá na Babilônia, na cova dos leões. Abacuque disse: meu Senhor, eu nunca vi a Babilônia, nem conheço essa cova. O anjo do Senhor pegou-o pelo alto da cabeça, carregou-o pelos cabelos e, com a rapidez do vento, colocou-o à beira da cova. Abacuque gritou: Daniel, Daniel, pegue o almoço que Deus lhe mandou. Daniel disse: tu te lembraste de mim, ó Deus, e nunca abandonas aqueles que te amam. Então Daniel pegou o almoço e comeu imediatamente. O anjo do Senhor colocou Abacuque, H-A-B-A-C-U-C, Abacuque, de novo no mesmo lugar onde estava antes. No 7º dia, o rei foi chorar a morte de Daniel. Chegou à beira da cova e lá estava Daniel sentado tranquilamente. Então o rei exclamou em alta voz: tu és grande, ó Senhor Deus de Daniel. Além de ti não existe outro Deus. O rei mandou retirar Daniel da cova e jogou aí aqueles que pretendiam matá-lo. Foram devorados num instante na presença do rei. Assim nós concluímos. Vamos para a leitura, se dá tempo aqui, a leitura das explicações do capítulo 14, não é? Capítulo 14, versículos 1 a 42 do livro do profeta Daniel. Os dois trechos mostram que a idolatria é uma insensatez. O primeiro, versículos 1 a 22, salienta que o ídolo é uma coisa sem vida. Talvez haja aqui uma crítica irônica aos sacerdotes judeus que se servem do culto para sustentar a própria ganância. O segundo, versículos 23 a 42, mostra que os seres divinizados são frágeis como qualquer outro ser e podem morrer de indigestão. Depositar confiança e temor neles é uma ilusão que, mais cedo ou mais tarde, trará frustrações. O Deus vivo é aquele que dá a vida e nunca abandona os que o amam. Versículo 38. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Hoje, no nosso vídeo de hoje, concluímos a leitura dos 14 capítulos e versículos do livro do profeta Daniel e as explicações do mesmo. Glória a Deus, aleluia, amém. O livro de Daniel é o livro número 8 entre os livros proféticos e o 36º livro do Antigo Testamento. Então, concluído, glória a Deus, aleluia, felicidade, concluído a leitura dos 14 capítulos e versículos do livro do profeta Daniel. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, da palavra do nosso Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso e Infinito Único. Já no livro de Oséias, Deus é amor fiel, é o número 9, não é? Livro profético, e o 37º
do Antigo Testamento. Até lá, felicidades, até lá.